Salve pessoal, Cristiano para mais um vídeo. Bom, são acho que praticamente 11 horas da manhã e eu queria gravar mais um vídeo para vocês. Fui ver algum item no mercadinho que fica aqui do lado e a pergunta que não se quer calar é: o Brasil hoje é um país que economicamente está no jeito que está. Não tenho muito sobre isso para falar, mas o salário mínimo paira entre os 1.600, 1.500 a 1.600 e como vocês já devem ter visto pelo título, o que dá para fazer com esse valor aqui no Brasil. Vamos embora. Vai ter algum barulho, eu vou parar aqui na minha porta, no meu portãozinho e eu tô Santa Catarina, Floripa. Vocês já devem ter sabido, claro, né? Porque várias vezes eu falo aqui no vídeo. Sou de Angola, e Angola, infelizmente, não tem hoje uma qualidade de vida muito boa porque o poder de compra não é das melhores ou não é dos melhores. E o ponto principal é que com o salário mínimo, por exemplo, em Angola, não dá para fazer muita coisa. E o que vai acompanhar um povo trabalhador sempre vão ser contas. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Custo de vida, falei várias vezes em outros vídeos, mas o ponto é o que realmente dá para fazer com 1.600. Olha, em Angola, esse valor representa muita coisa porque existe uma grande diferença na moeda. Mas aqui no Brasil, né, pelo real também não está tão valorizado assim e os produtos das cestas básicas estão cada dia um pouquinho mais caros do que o normal. Dá para fazer alguns cálculos e vamos tentar fazer isso agora. Bom, tive que voltar para dentro de casa porque não dava para falar nem ouvir nada. Passavam carros a toda hora e aí o vídeo ficava complicado. Mas vamos embora. R$ 1.600, o que dá para fazer com esse valor aqui no Brasil? Primeiro, como eu disse, o brasileiro é um povo muito trabalhador e quando você é uma pessoa muito trabalhadora, um povo muito trabalhador, você tem contas, tem muita coisa para pagar e muitas das vezes não sobra nada. Lembrando que existem mercados de trabalho que pagam muito mais além do que simplesmente R$ 1.600 ou R$ 1.500, que dá para fazer bastante coisa. Mas o ponto é, para um trabalhador de classe média aqui no Brasil, para uma pessoa como eu também, classe média ou baixa, não sei onde é que eu me enquadro, você vai ter a realidade de um aluguel. Se não tiver uma casa própria, normalmente vai ser o aluguel. Se conseguir uma casa própria, você sabe que vai ter que ter feito uma poupança gigantesca ou ter ganhado milhões, então você com certeza tem uma classe muito mais elevada. Ou então só teve a amabilidade de trabalhar mais do que devia para simplesmente comprar o que é teu. Mas se você é uma classe média, com certeza você vai ter o aluguel, que a depender da cidade, da região, do bairro, você vai pagar aí em torno de R$ 800 para cima. Às vezes você vai ser obrigado a morar com mais de uma, duas, três pessoas para poder valer a pena a divisão. E dentro desse valor de aluguel que mensalmente é pago, diferente de Angola, parece que o aluguel em Angola, pela realidade de vida, é pago de 3 em 3 ou de 6 em 6 meses, só para vocês terem uma ideia. E o valor não é tão alto assim, mas para o custo de vida ou para o poder de compra que a pessoa tem, o salário e tudo mais, costuma ser um valor muito alto ou muito baixo, depende muito da realidade de cada um. Mas aqui você vai ter que partilhar a casa com mais de duas, três pessoas para valer a pena, ou se for sozinho, você vai pagar, dependendo do bairro, às vezes uns 800, 900, 1.000. E, por exemplo, eu moro numa região mais ao centro de Florianópolis, eu pago aí uns 1.350. Com os 1.600, se é que eu ganho isso, não sobra nada, não sobra nada. Por quê? Porque ainda tem o valor da água, tem o valor ali da manutenção de esgoto, tem o valor da luz ou da energia elétrica ou a luz elétrica, tem a internet também, que é um serviço terceirizado, então normalmente algumas casas o aluguel já tem algumas coisas unidas nesse valor do aluguel, então está dentro aí talvez a água ou a internet, outras não. A minha realidade é que a água, luz, internet é tudo separado. Bom é que eu partilho, por exemplo, a internet com um vizinho, então sai um pouquinho mais em conta. Mas o que é que estamos a falar? Luz e água, estamos a falar de mais ou menos de uns R$ 200, por aí. Às vezes 100, com o custo aí da manutenção dos esgotos, 100 do custo de manutenção dos esgotos, mais uns 50 de água. A internet também fica aí mais uns 50, uns 40, mais ou menos, porque eu partilho com o vizinho. E a luz, né? A luz também vai ficar aí nos 50, mais ou menos nesse valor a 60. Dependendo do consumo, então estamos a falar de R$ 200, mais ou menos para água, luz e internet, ou às vezes mais.
mais o aluguel dos 1.350 para a minha realidade, então já vai dar mais ou menos aí uns 1.600, que é o valor do salário mínimo, sobra mais ou menos nada, sobra mais ou menos nada. Dependendo do trabalho, muitas das vezes vão pagando uns 1.800, uns 2.000, aí você consegue ter alguma brecha. Imagina alguém que, por exemplo, faz uma faculdade privada, talvez. Se pagar uns 200 a uns 300 reais, não sobra também nada. Então é uma vida corrida. E nós estamos a falar também de uma situação que é muito importante, que é transporte. Muitas das vezes a pessoa de classe média, se tiver um carro, é um carro que já está caindo, que precisa sempre de manutenção, tem gasolina, etanol ou gás para comprar por causa do carro, porque tem que beber alguma coisa, o carro também, e no final você acaba sempre gastando com alguma coisa. Se não tiver carro, vai ser transporte público. Se não for transporte público, vai ser um Uber, que o valor aí parece ser baixo, mas quando você vê no final do mês, você gasta mais ou menos uns 300 a 400. E sem falar que você vai ter a famosa alimentação. A depender do trabalho, muitas das vezes você vai ter um vale alimentação, um vale transporte, um vale mobilidade e tudo mais. E isso já cobre um pouco, então é um pouquinho mais de boa. Então você vai ter um cartão da tua empresa que você vai poder comprar algumas coisas. Mas dentro de tudo isso, o custo ainda acaba sendo alto. E existem pessoas que não têm às vezes esse vale transporte ou esse vale alimentação, né, um valor adicional para poder pagar tudo isso. Logo, com esse valor mínimo, não dá para fazer muita coisa. A solução você precisa ter talvez um segundo emprego, ou um trabalho extra, ou uma forma de ganhar um dinheiro extra. Uns 200 reais, uns 120, porque muitas das vezes são esses valores que você faz com um trabalho extra. Eu já tive algumas situações dessas que eu tive, mesmo com o meu salário do meu trabalho, ter que fazer às vezes um trabalho extra porque não sobrou nada durante o mês. E muitas das vezes acontece com a maioria dos trabalhadores brasileiros de classe média. Muitas das vezes são trabalhos que é muito mais esforço do que remuneração e tendem a ter muita dificuldade em poder gerenciar isso, porque vai no aluguel, vai na eletricidade, vai na água, vai na internet, a própria alimentação, se não tiver um vale, tende a ser um pouquinho mais difícil. Logo, depende muito daquilo que você tem de trabalho. Se você ganha um salário mínimo como esse, você é obrigado a dividir isso em não sei quantas vezes, e aí surge um outro elemento: cartão de crédito. É uma das coisas que não aconselho, não aconselho. Eu até hoje não tenho crédito, eu acho que eu tenho só uns 200 reais aí no Nubank, mas não é uma publicidade, o Nubank não me paga, né? Mas, epa, existem pessoas que têm mais possibilidade porque vão construindo ali, né, um score, que é uma pontuação que vai te dando mais possibilidade de conseguir crédito. Mas é um mundo, é um caminho e é um lugar ali que não tem volta. Quando você começa com crédito, você já não para mais. Tem uma das coisas que no Brasil é muito comum sobre as linhas de créditos e o famoso parcelamento, seja no boleto ou seja no cartão, que é uma coisa que vai se tornando viciante. Você pensa que não faz uma diferença no mês porque você, sei lá, comprou uma coisa de, um exemplo, de 200 reais e vai pagar por 30 em sei lá quantas vezes. Não vai fazer muito peso no mês, mas você vai pagar aquilo pro resto da vida. Você compra uma máquina de lavar por esse valor, depois vai ficar pagando a máquina de lavar. Do nada você quer comprar, sei lá, uma air fryer, vai ficar pagando também essa air fryer por muito tempo. Depois você vai querer comprar X ou Y, porque você não tem dinheiro no Pix, você vai ficar pagando aquilo toda hora. Então fica um ciclo vicioso. Então, para quem é de classe média, viver à base disso, de parcelamento, de crédito, esse tipo de coisa, então tende a ser um pouquinho difícil. Então é um pouquinho daquilo que eu penso. O salário mínimo dá para fazer alguma coisa? Dá para sobrar algum valor. Imagina que você ganha, por exemplo, talvez mais do que 1.600 reais ou 1.500 reais. Você ganha uns 2.000. Dá para fazer alguma coisa. Morando com duas pessoas, você consegue reduzir, por exemplo, o teu aluguel em dois. E aí vai a energia, a água e luz, tudo isso em dois. Então você consegue ter uma brecha. Aí sobra mais ou menos às vezes uns 600 reais no bolso para você fazer alguma coisa, comprar alguma coisa pequena, talvez algum luxo seu, luxo entre aspas, né, entre muitas aspas, alguma roupa, alguma situação assim urgente, questões de saúde, questões de lazer. Então, às vezes sobra alguma coisa, dá para fazer alguma coisa assim, mas na minha realidade, por exemplo, eu posso dizer que, olha, eu ganho um valor ok, consigo pagar aluguel, moro em dois, então dá para dividir tudo em dois.
e conseguimos ter um pouquinho de lazer. Às vezes um pouco apertado, dá, mas tem dias e dias, tem meses que até os dias 20 não conseguimos ter uma brecha, conseguimos ficar um pouquinho ali no chinelo, como dizem, com uma dificuldade de poder finalizar o mês. Mas é como dizem, um trabalhador, um brasileiro ou uma pessoa que trabalha tanto no Brasil, ganha mais ou menos quase um salário mínimo, chegar até o dia 20 com alguma coisa no bolso, essa pessoa tem um poder de gerenciamento, tem sei lá, uma educação financeira muito boa. Ou consegue fazer bons cálculos, é só uma pessoa boa em matemática, porque às vezes tende a ser difícil, mas uma coisa é certa, o Brasil tem uma possibilidade de você crescer bastante e no quesito poder de compra, poder de consumo, dá para ter um salário bom, dependendo da tua capacitação, das tuas habilidades, das tuas aptidões, porque o mercado está aberto e o mercado gosta de pessoas diferentes. Dá para perceber, principalmente na minha empresa, né, ou na minha empresa não, né, onde eu trabalho, dá para perceber que quanto mais capacidade você ter, diferencial você tiver, aí dá para ver que a pessoa pode crescer tanto. Mas existem muitas empresas e muitos trabalhos que o crescimento, as promoções demoram. E muitas das vezes isso dificulta muito a tua visão de futuro, a tua visão de trabalho, como é que você vai sobreviver daqui para frente. Porque muitas das vezes, quanto mais você vai mudando de vida, vai ganhando mais gastos você vai tendo. É engraçado. Então tem que ter muita atenção a isso. E a educação financeira é muito importante e é uma coisa muito difícil. É muito difícil lidar com dinheiro, lidar com gastos, lidar com impostos, lidar com esse tipo de coisas. Então o Brasil é um dos países que tem muitos impostos e, né, é necessário, mas claro, muitas das vezes quem sofre é a classe mais baixa. Mas isso são assuntos para outros vídeos. Mas é isso, acho que com 1.600 dá para fazer bastante coisa. Dá para comprar a comida, dá para pagar aluguel, dá para pagar luz e água e dá para viver. Só que a pergunta que não se quer calar é: dá para realmente viver, ter lazer, ter o resto? Porque muitas das vezes algumas pessoas sobrevivem. Essa é a questão. Deixa um like, se inscrevam no canal e nos vemos pela próxima. Tchau.